Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é Igrejas Judaizantes. É isso mesmo que você ouviu. Aqui no Brasil, igrejas com práticas judaicas, tá? Mas antes que eu entre no assunto, toca já o sininho aí, né, o likezinho para você estar recebendo os novos vídeos que eu tenho postado. Já são mais de 190 no canal. Você pode replicar, você pode publicar, mandar adiante, tá bom? E com certeza vai estar ajudando outras pessoas também que não têm o conhecimento dessa causa, tá bom? Então, bora lá? Se inscreva também. Se você gostar do assunto ou dos assuntos, você pode se inscrever. Tranquilo? Resumindo para você, igrejas judaizantes no Brasil. O problema judaizante vem sendo enfrentado desde os primórdios da igreja cristã. Paulo já falava sobre isso. Quando Paulo escrevia as igrejas de Gálatas, se você for ler as epístolas de Paulo, ele fala lá em Gálatas que havia um problema sério, porque alguns judeus eles estavam se convertendo, mas trazendo consigo os costumes e tudo que era da lei, no sentido das cerimônias, então quer dizer, das festas. Então, estavam trazendo junto. E Cristo, o próprio Deus, ele veio para desmistificar, ele veio para limpar de tudo isso. Jesus veio para simplificar tudo. Você vai entender por que eu estou falando. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele está citando o seguinte: gente, existe um propósito maior. Vocês estão com muito cerimonial. Vamos desmistificar isso. Basicamente foi o que Paulo falou, e conversando com os Gálatas sobre essa questão dos crentes judeus, dos judaizantes, estavam trazendo para a igreja gentílica, do gentil, todos esses costumes do judeu. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gentil é gentil, judeu é judeu. Não cabe uma coisa na outra, não dá cola. A conta não fecha, não bate, a soma não bate. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Então o que acontecia? Muitos judeus tinham se convertido ao cristianismo e queriam impor as leis mosaicas, isso que eu acabei de adiantar para você. Tá? Os costumes deles, etc e tal. Então, dentre esses costumes, também hoje na igreja atual, nas denominações, na maioria das denominações, nessas neopentecostais, nessas denominações agora mais conhecidas, mas são as igrejas maiores, são as igrejas dos eventos, dos congressos e etc e tal, né? Eles estão ainda, né, usando desses equipamentos que o judeu usa, né? Então, assim, não cola, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos lá. Os judeus modernos ou judaizantes modernos ensinam que os crentes devem guardar as festas judaicas, as festas do tabernáculo, ler a Torá, guardar o sábado. Então não é para nós. Quando uma igreja impõe isso, ela está desviando o propósito, com cerimonialismos. Ela está mistificando, e Jesus não mistificou. Jesus ele desmistificou, ou desmistificou, como queira. Tá? Então vamos lá. É comum ver usando aí em algumas igrejas neopentecostais ou nas comunidades, nessas comunidades novas, usando os quipás, que é aquele bonezinho que o judeu usa, buscando ligações genealógicas com o povo israelita, dentro dessa nacionalidade judia, tá? Entre outras coisas mais. Tá? Vamos lá. Até mesmo nos cultos de algumas igrejas, músicas e danças judaicas foram inseridas. Até hoje isso existe. E não tem nada a ver com a nossa realidade, com o cristianismo gentil. Deixa eu explicar para você. O judeu é o povo de Deus e continua sendo. O judeu rejeitou a Cristo e aos ensinamentos dos evangelhos, do evangelho, como queira. E esse benefício veio para nós, os gentios, o que não era povo de Deus. Hoje nós somos a igreja gentílica. Entendeu agora? Tranquilo? Então tá bom. Até mesmo os evangelhos que você já está acostumado a ler,
foi escrito principalmente para o judeu. Mas o judeu rejeitou os ensinamentos e o próprio Cristo, os benefícios vieram para nós, sem entrar no mérito da questão. Farei o vídeo somente para explicar essa questão aí dos evangelhos que foram basicamente escritos, entenda o que eu estou falando. E o judeu rejeitou e veio para nós o benefício, ok? Então, até mesmo em alguns cultos foram inseridas algumas coisas que tem nada a ver conosco, tá? Cada vez mais cantores, ministros de louvor e conjuntos diversos se intitulam como levitas do Senhor, em referência ao sacerdócio levítico da antiga aliança. Então nós não vivemos da antiga aliança e não somos judeus, beleza? Nós somos brasileiros, ok? Não somos judeus. Somos do Brasil. Nascemos aqui. Em nome do suposto amor a Israel, a bandeira da nação é colocada em destaque na igreja. O chofar é tocado. Tem nada a ver também. Tem nada a ver também. Se pelo menos tocasse um chofar bonitinho, afinadinho. Porque basicamente existe 3 tipos de chofares. Para ter 3 tipos de toques. Para falar sobre isso eu tenho que fazer um outro vídeo. Tranquilo? Não vou falar agora. Eu faço um outro vídeo falando sobre os chofares. Tamanhos de chofar, toque de chofar e cada necessidade. Basicamente eram 3. Depois eu faço para vocês um vídeo sobre isso. Ok? Então vamos lá. Então nas celebrações, nas festas, eles comentam sobre uma nova unção sobre a vida de quem participa de tais celebração. Que nova unção é essa? Não existe nova unção. Existe a unção de Deus. Existe a unção de Deus. Não existe não tem nova unção. Não existe uma nova unção. É a que foi escrita e acabou. Existe só uma unção mesmo. Não tem nova unção. Tá bom? Beleza? Então, o que acontece? Eles ensinam que devemos pisar a terra santa. Temos que usar aqueles candelabros, a arca da aliança e outros utensílios do tabernáculo. São ostentados nos cultos e considerados objetos sagrados. Já vivi isso, tá? Por isso que eu posso dizer e afirmar. Já vivi isso na pele, né? Já fui um desinformado por falta de informação e muitas das vezes mesmo de ler as escrituras e de ter um entendimento de como as coisas funcionam. Mas enfim, já passou, então você que está passando por isso, entenda que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o cristianismo gentil ou gentílico, igrejas aqui no Brasil principalmente. Não estou falando nem de outro país, beleza? Então vamos lá. Há um fetichismo como a terra santa, areia santa, água santa, sal santo, folha de oliveira santa. Então, meu irmão, ó, todas essas coisinhas, são tudo entretenimento. São fetiches. São coisas que atrapalham a fé. Não tem nada a ver com a fé. A fé ela é limpa, direta, ela não precisa de objetos. Ela não precisa de objetos para você fazer uma conexão com Deus. Nós não precisamos de estátuas, imagens, fetiches. Nós não precisamos dessas coisinhas que tentam tomar o lugar do próprio Cristo. É como se fosse a palavra fetiche, no original é feitiço. Desculpem, vai ser pesado o que eu vou falar, mas muitas das vezes, nas igrejas neopentecostais, comunidades e outras igrejas tradicionais, muita coisa que se acontece lá dentro parece mais um terreiro de macumba. É feio de ver o negócio, porque substituem, saem fora do propósito. São muitas propostas, são muitas moletas. São aqueles andadores que as pessoas que têm dificuldade para andar têm que usar porque senão elas podem cair. Você acha que Cristo e Paulo e Pedro e João ensinaram essas coisas? Essas campanhas? Campanha da rosa, campanha da margarida, campanha do cravo, campanha do sal grosso, campanha das 7 voltas ao redor da igreja. Misericórdia. Vamos acordar, gente? Vamos acordar? Bora? Vamos seguir a Cristo?
Vamos deixar esses mimimi, essas coisinhas, essas brincadeiras de criança? Vamos crescer? Vamos chegar à estatura de Cristo? Vamos chegar lá? Bora, vamos caminhar junto? Então tá, para finalizar com vocês. Vamos lá. Então o que acontece é esse tipo de superstição, essa paganização, esses efeitos mirabolantes. Não funciona, não cabe, tá, gente? Não fecha a conta não bate, beleza? Então vamos lá. Então, o que acontece? É de um produto, de uma hermenêutica defeituosa. Os critérios para a interpretação são tão diferentes. A pompa da liturgia, as questões do judaísmo. Não é para nós, é para o judeu da lei. Eles estão na lei ainda. Nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Então esquece essas coisas, tá bom? Beleza? Então Paulo, ensinando aos Gálatas, volta a dizer com relação ao cerimonialismo. Então Paulo, ele traz um critério bíblico. Nas epístolas ele traz um critério. Tanto é que ele chega lá em Gálatas 5, de 1 a 10, e diz assim, olha, vocês caíram? Porventura vocês caíram? Como assim? Era para cair na graça e não voltar para a lei. O próprio Deus rasgou o véu de cima a baixo. O véu que foi rasgado, ele tinha mais ou menos essa largura. Feito de um tipo de um tecido, que eu também não vou falar agora sobre ele. Mas foi rasgado miraculosamente, de cima a baixo. E agora os pastores, os líderes dessas comunidades, e até mesmo de algumas igrejas famosas, estão querendo costurar de volta. Estão de brincadeira. Estão substituindo. São igrejas judaizantes. Não funciona? Não dá certo. Tá? Então vamos lá. Então Paulo chegou para os Gálatas, Gálatas 5, de 1 a 10, você pode estar lendo a sua Bíblia, e chegou, gente, para aí, ei, circuncisão, guarda do sábado, bonezinho quipá, tocando chofar, candelabro, arca da aliança, peraí. Não funciona, tá? Eu queria já deixar para vocês que não funciona. Esse tipo de modismo, tentando adaptar, não dá certo. Não cola, viu? Não dá certo. Então, essas igrejas trouxeram e acabou invadindo e tomando o lugar de Cristo, a cruz de Cristo, com entretenimentos, e até hoje, para a vergonha nossa, tá? Então, 1 Coríntios 1:17, você pode ler 1 Coríntios de 1 a 17, para você ver o contexto. Mas se você ler apenas 1 Coríntios 1:17, você vai entender por quê de tudo isso. Então, é uma ignorância nossa, é uma ignorância dos pastores estarem aplicando tais coisas que, na verdade, não rendem nada. Esses usos, esses costumes, essas questões, elas são mutáveis. E não pode agredir a doutrina bíblica, a sã doutrina, nunca. Nunca que isso vai chegar aos pés do verdadeiro ensinamento. Então, ao invés dos pastores fazerem discípulos, eu sei que dá muito trabalho, eles não querem trabalho, eles querem só salário. Ó, até rimou, você viu? Eles não querem trabalho, eles querem só salários. Então dá muito trabalho fazer discípulo. Treinar pessoas, socorrer pessoas, dá muito trabalho. Tá? Então vamos lá. Então, mas não é isto que ocorre com as práticas judaizantes, uma vez que elas assumem papel doutrinário na vida de quem as professa e os impede de serem salvos pela obra da graça e os méritos da cruz. Então quem tais coisas praticam e vivem dessa forma, está se afastando da graça, voltando para a lei, crucificando de novo o próprio Cristo, levando o Cristo de novo para a cruz. Cristo foi uma vez só para a cruz. Única. Só uma vez. Ele não vai 2 em 3, porque quando voltar agora é diferente. Então, Efésios 2, 8, 9. Pense nisso, reflita sobre isso, tá? Até um próximo vídeo, eu trago mais informações. Beleza? Deus abençoe, bom fim de semana e um bom dia.